Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Vocês estão me vendo ou me ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube. Puxe uma cadeira, vem aqui que hoje a gente vai conversar sobre um tema incrível que é sobre uma coisa que todo mundo passa ou já passou ou vai passar na vida, que é sobre o ser adulto, ou se tornar adulto. E se vocês não me conhecem ainda, meu nome é Letícia Cauane Staff, eu faço psicologia. Aqui a gente conversa um pouco sobre saúde mental, sobre bem-estar e sobre coisas do dia a dia que às vezes a gente não para pensar e refletir sobre. Então, pessoal, eu queria começar conversando com vocês sobre quando a gente ainda está na escola. Quando a gente sai da escola, e ainda antes disso, nos coloca uma responsabilidade de, tá, o que você vai fazer agora? A escola tá acabando, e agora? Né? E a gente fica apavorado com, e agora o que eu faço? E muitas pessoas vão pra faculdade, ou vão procurar um trabalho, ou vão seguir algum negócio da família, enfim, diferentes caminhos, diferentes propostas que cada um vai seguir da sua vida. Mas a questão que eu queria trazer primeiro aqui é o quanto que algumas pessoas escolhem uma decisão por conta da influência de outras. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas escolhem medicina porque a família inteira é médica. Outros escolhem direito porque disseram que é a decisão mais certa a ser tomada, né? Outros porque escolha tal trabalho porque ele dá mais dinheiro. Enfim. E às vezes a gente acaba indo pelo que os outros falam e olhando para nós mesmos e falando, tá, mas isso vai me fazer feliz? Eu vou gostar disso? Né? Isso está me fazendo feliz ou não? Sabe? E às vezes é muito colocado uma pressão para um adolescente que ainda acha que misturar vodka e energético num domingo, sendo que segunda-feira tem outras responsabilidades, é uma boa ideia. E claro que não é errado a gente exigir essa responsabilidade da outra pessoa, até porque é bom que a gente incentive os jovens a, oh, e agora? Vamos seguir a vida? Vamos estar vendo o que vai fazer, né? Vamos estar crescendo. É sempre bom. Mas às vezes a gente acaba colocando pressão demais que a pessoa escolhe algo ali na impulsividade e às vezes nem é isso que ela quer. Depois ela chega lá no meio da faculdade e pensa: meu Deus do céu, o que estou fazendo aqui? Ou no caso de muitas pessoas que fazem vestibular, passam na faculdade de medicina, ficam anos no vestibular e cursinho, e depois chegam lá e olham para aquilo tipo, tá, mas acho que não era isso, sabe? Ou muitas pessoas que ficaram em trabalhos por anos até perceber que não é isso que eu quero, né? E a gente acaba tendo essa ideia de que as coisas são imutáveis. Que se você escolher uma faculdade hoje, vai ser pro resto da vida. Só que não é assim. A gente acaba descobrindo que é muito mais tranquilo, de certa forma. Porque se você não gostou de uma coisa, é só você. Não que é tão simples assim, né? Mas é que você pode mudar. Né? Você pode largar um trabalho, você pode largar uma faculdade, você pode começar de novo. Você tem outras escolhas. Você não vai precisar fazer uma faculdade que você vai ter que assumir essa responsabilidade pro resto da sua vida. Não, se aos 35 anos você olhar, não é isso que eu quero mais, agora eu quero fazer crochê em vez de ser uma advogada, e é o que você quer e pra você faz sentido, então faz crochê. Entende? Mas a gente vê a tentativa da pessoa quando ela vai e faz algo e aquilo dá errado como um fracasso. Meu Deus do céu, você viu que fulano começou a faculdade e mudou. Depois não gostou e mudou de novo. Meu Deus, não vai se formar, não vai escolher logo alguma coisa? E ficam tendo esse olhar negativo para a situação. O olhar de que, por exemplo, nossa, você errou, né? A gente tem esse olhar com o erro tão negativo, mas eu gosto muito de uma frase que ela diz que o bom de você errar é que você tentou. E o ruim seria se você não tentasse, né? O ruim não é errar, é o você não tentar, entende? E eu acho muito ruim a gente ter que colocar as pessoas em caixinhas, por exemplo, você segue esse caminho, é esse caminho que você vai seguir. E não, você tem milhões de caixinhas e milhões de caminhos que se você quiser, você vai para onde você quiser. E a gente acaba colocando essas pessoas em um lugar tão pequeno,
e diminuindo as pessoas por muita pouca coisa. E isso acaba sendo algo muito ruim, tanto para os outros como para nós mesmos que estamos projetando esse tipo de coisas e palavras para outras pessoas, né? E é até natural e bom que a gente mude. É natural que a gente evolua, cresça, amadureça e veja que aquilo não fez mais sentido pra gente. Quantas pessoas que no mundo de trabalho, que no mundo de faculdade, depois de muito tempo, e tá tudo bem, porque aquilo tá fazendo sentido para elas. Não é algo tão negativo como é colocado. A gente pode mudar e que bom que mudamos. E muitas vezes a gente espera uma certeza de algo para fazer, né? Ou uma certeza de não, essa faculdade certa, esse é o trabalho certo. Só que a verdade é que uma certeza a gente nunca vai ter. A gente nunca vai ter uma certeza de que aquilo tem que ser feito assim, de que eu vou casar com aquela pessoa e vai ser perfeito. A gente nunca tem 100% certeza de nada. E que bom. Que bom que a gente não tem 100% certeza das coisas. Até porque, se a gente não tem 100% certeza, a gente duvida daquilo. Vamos supor uma pessoa que ela tem um caminho na cabeça dela cegamente triado com ela vai fazer faculdade, ela vai fazer tal coisa, ela vai fazer tal coisa e vai conquistar o que ela quer. E ainda pior, colocando datas e anos limites para realização. Ah, e é ruim a gente sonhar, ter objetivos e... Não estou falando isso. Estou falando que muitas vezes a gente coloca objetivos e metas irreais que muitas vezes a gente não tem conta de alcançar. E pior ainda, a gente fica cego naquele caminho que a gente trilhou como se fosse algo muito específico. Mas às vezes não, né? Às vezes a gente começa algo e às vezes olha para a situação e tá, não é isso que eu quero. A gente muda, porque a gente tem certeza absoluta, então a gente duvida daquilo. A gente tá aberto a outras oportunidades, a outras ideias, a outras coisas. Isso é ótimo para a gente evoluir e crescer. Então, quando você estiver com medo de eu não tenho certeza que é isso que você quer, olha para dentro e vê assim, tá, eu, Letícia, ficaria feliz com essa decisão? Isso deixa meu coração quentinho? Não, isso deixa meu coração muito quentinho. Então vai. Entende? Às vezes a gente fica esperando uma certeza, uma confirmação de algo que talvez a gente nunca tenha. E que bom que não teremos. E nesse mesmo contexto de ir para a faculdade, dos 20 para frente, que você começa a ter um outro olhar, uma outra percepção de que às vezes você se sente adulto e às vezes não. Às vezes você olha para uma atitude tua e caramba, eu fui muito adulto e responsável pagando esse boleto, e às vezes você tá lá chateado e desanimado com uma coisa simples e você sente uma adolescente, uma criança. Enfim, essa transição entre a adolescência e o início da vida adulta, ela é marcada por um monte de montanha-russa, realmente, de altos e baixos. E nesse meio termo, eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que ela dizia de que ser adulto é você perceber que ninguém sabe ser adulto. Por que eu digo isso? Porque quando a gente é mais novo e é criança, a gente acredita que os nossos pais são pessoas que sabem de tudo. São pessoas que têm total responsabilidade, são pessoas que sabem de tudo, né? Como um herói, né? Como eu disse já, se você teve sorte, né? Porque nem sempre as figuras maternas e paternas são algo realmente de referência para nós. Mas vamos supor que seja algo bonito e bom, né? Esperamos. Mas a gente coloca essa fantasia em cima dos nossos pais ou cuidadores por causa que a gente precisa. A gente precisa acreditar que aquele adulto sabe o que está fazendo. Você precisa confiar. Você precisa não ter medo daquelas pessoas. Então, por isso que a gente tem essa ideia imaginária de que o adulto sabe de tudo. Eu lembro quando eu era mais nova, não que eu seja uma pessoa muito velha, mas quando eu realmente percebi que que os adultos não sabem o que estão fazendo. Quando eu olhei para a situação e falei, caramba, eles também não sabem. Eles também não sabem o que estão fazendo.
eles também estão tentando, estão errando e estão aprendendo, né? E não é como se a gente atravessasse uma porta e magicamente agora você tem toda a sabedoria, inteligência e agora você é um adulto especificamente assim, né? Você é um adulto premium. Não, a gente vai se construindo, a gente vai crescendo, a gente vai errando, a gente vai aprendendo, tudo com um processo e um caminho, né? Então, dentro desse caminho, a gente tem diversos conceitos de o que é ser adulto. E eu vou trazer eles para vocês. E vocês pegam o que fizer mais sentido para vocês. O primeiro conceito é a questão da legislação brasileira, que ela diz que quando você tem 18 anos, você tem uma responsabilidade pelos seus atos e ações. E agora você é um adulto. Né? Mas acho um pouco difícil a gente olhar com 18 anos, nossa, eu sou adulto. Até principalmente no mundo que a gente vive, mas a gente vai trabalhar isso e conversar também. A segunda questão é numa visão mais da psicologia, da neurociência, que é o adulto ser entre 25 a 30 anos. Sim, eles levam em consideração a questão da nosso desenvolvimento cerebral, da gente poder desenvolver todo o nosso cérebro, a questão cognitiva, planejamento, impulsividade, enfim, ter o cérebro desenvolvido para poder tomar boas decisões, enfim, para ser o que a gente idealiza como ser adulto. A gente também tem a ideia de ser adulto social, né, que é quando você constrói uma família, quando você constrói uma independência, tanto financeira quanto pessoal, quando você casa, tem filhos, quando você se torna autônomo, né, que você não tem mais essa dependência tão grande quanto os seus pais, quando você vai lá e corta esse cordão dessa relação. Mas a verdade é que a gente tem várias versões nossas ao longo da vida, né? E a gente não é um momento em que a gente atravessa uma porta e pronto, agora sou adulto, tenho responsabilidade e o momento de ser adulto é assim, assim, assado. Eu gosto da ideia de que o ser adulto é um processo, é uma transformação e você nunca vai ser só adulto. Você às vezes vai sentir você criança, às vezes vai sentir você adolescente, às vezes vai sentir você adulta. Não é assim tudo concreto, fechado em caixas e em muros. Não, é todo um processo, é toda uma construção. E além disso, por exemplo, tem muitas vezes que eu me sinto uma criança, quando eu tô insegura, quando eu tô com medo. Às vezes eu vejo aquela de 5 anos com medo, assustada. E tem muitas vezes que eu me sinto uma adulta muito responsável quando eu vou no banco e resolvo uma coisa de adulto. E tem outras vezes que eu me sinto uma adolescente quando volto para casa de madrugada depois de uma festa. Entende? A gente nunca deixa essas nossas fases para trás, elas estão com a gente. Então eu não acho que exista um tempo específico que a gente se torne adulto, né? A gente é essa complexidade e essa quantidade de fases que continuam com a gente. Mesmo que o tempo passe, mesmo que a gente cresça, eles continuam ali, né? E eu gosto muito dessa ideia. Partindo desse assunto, também queria trazer um dos problemas que para mim é muito marcante ao entrar na vida adulta, que é esse olhar de, tá, eu agora saí da faculdade, né? E o que eu vou fazer da minha vida? Sendo que tem amigos meus que têm filho, tem uns que estão casados, outros têm uma empresa, outros estão construindo, outros estão morando com os pais, outros já têm a casa própria. Enfim, onde tem tantas pessoas ao nosso redor que têm vidas diferentes, realidades diferentes, e não é todo mundo igual como era todo mundo adolescente na escola. Não, agora existe um leque de opção e de coisas diferentes que podem acontecer, em que você pode escolher também. E nesse contexto, existe uma coisa terrível que é a comparação. A gente chega num ponto em que a gente se compara com muita coisa. Não só com os nossos amigos que estão mais evoluídos ou que estão tendo outras coisas, ou conhecidos, ou pessoal, ou também a questão da internet, às vezes acaba se comparando com pessoas na internet. A gente acaba se comparando com muitas coisas e acaba esquecendo de que cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu caminho e que para a gente construir as coisas leva tempo.
A gente quer que aos 25 anos, aos 30 anos, a vida esteja plenamente resolvida. Só que a vida não vai estar resolvida. Sempre vai existir alguma coisa, sempre vai existir um problema, sempre vai ter algo. Mas a gente acredita que chegando lá vai estar perfeito. Ou chegando em tal momento, você vai conquistar tal e tal coisa. Mas a verdade é que tudo depende de paciência, de plantar, para a gente conseguir colher aquilo que a gente quer. Não é de uma noite para o dia, né? E a verdade é que cada pessoa tem seu caminho diferente. Por exemplo, como que você quer comparar uma pessoa que teve o privilégio de os pais ajudarem a criar um negócio para alguém que não teve esse mesmo apoio? Não dá para comparar, mas a gente acaba se comparando com essa pessoa que conseguiu aquilo, sendo que ela teve apoio dos pais e uma outra pessoa que não teve. Enfim, esse foi só um exemplo, mas de muitos, quando a gente fica se comparando com pessoas que têm realidade diferente da nossa. E mesmo que tenham uma realidade parecida, mesmo assim, são caminhos diferentes, né? São ideias diferentes. Então a gente não pode levar em consideração essa comparação tão grande. Eu gosto da frase de que se for para se comparar com alguém, compare com você mesmo. No sentido de, olha o quanto você evoluiu, olha o quanto você cresceu, olha as coisas que você fez, olha que bacana aquilo que você realizou. A gente tirar esse peso tão grande da gente olhar para uma outra pessoa e nos comparar, né? A gente tirar isso de ter que olhar para o outro e olhar para nós. Eu gosto dessa ideia de a gente não comparar uma vida que é totalmente oposta da nossa, ou com muitas coisas relacionadas à internet que muitas vezes é mostrado o que a pessoa quer mostrar. Às vezes o perrengue, a briga, a pessoa não quer mostrar e você nem veja, mas a gente acaba romantizando aquela outra vida da outra pessoa e às vezes quer se romantizar a nossa, né? E eu não estou falando em postar coisas da sua vida, mas estou falando em você olhar para momentos da sua vida e valorizar eles. É nesse sentido que eu querendo dizer. Então, o que eu queria deixar para vocês, a questão é que são tudo fases. E são tudo coisas que passam e que a gente tem que confiar em cada processo, né? Aqui eu trouxe um pouco de uma linha do tempo, trouxe um pouco da questão do passar de uma fase para outra e o que eu percebi que na minha convivência é uma das coisas mais relevantes sobre cada fase, mas e também discutimos um pouco sobre a questão, né, do que é ser adulto. E eu queria deixar para vocês essa questão de vai com calma, vai com paciência, as coisas não acontecem tudo agora, te tranquilizar, sabe? Esse momento de transformação, de mudança, a gente fica muitas vezes fora de si, às vezes fica perdido, e é normal. Tá começando algo novo, é algo diferente, assusta, dá medo, mas faz parte. É uma fase que ela vem e ela vai passar, né? É claro que, por exemplo, você morar sozinho pela primeira vez vai assustar, né? E faz parte. Olha, sente aquilo que você está sentindo e tenha mais calma em cada momento. Confia que as coisas vão dar certo. Confia que as coisas vão se caminhando. Porque no final das contas, a gente não tem controle de nada. E se a gente fica esperando um momento específico para realizar as coisas, para as coisas realizarem do jeito que a gente quer, tintim por tintim, talvez a gente se esqueça de viver no meio desse caminho, sabe? Acaba se perdendo um pouco. E isso é algo que eu acho interessante a gente ter essa calmaria. Eu acho que era isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu queria agradecer para vocês que ficaram até o final do vídeo aqui comigo, tá? Então, muito obrigada, pessoal. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima noite. Não sei o horário que você está me assistindo, mas muito obrigada e um beijão. E até o próximo vídeo.